E aí, meus queridos, beleza? Bora mais um videozinho aqui. Agora nós vamos falar sobre strings. Não se esqueçam também que eu tenho o GitHub do projeto. Aqui estará todos os arquivos e mostrará aqui também quando é que os vídeos serão lançados. Não se esqueçam de dar uma estrelinha bonitinha, se inscrever no canal, dar um like. E é isso aí, meus amores. A partir de hoje eu vou começar a fazer uma coisa bem especial. Se liguem até o fim do vídeo. Tá, então vamos lá. Que bendita é uma string? Uma string, agora eu vou começar a entrar um pouco mais na definição. Uma string nada mais é que uma sequência de caracteres. Uma sequência imutável. Eu disse no vídeo anterior. Se você não lembra, só dá uma olhada, tá? Como que eu crio uma string? Eu posso criar uma string através de apóstrofos. Então vou escrever aqui um type jeg. Então, se eu vier aqui escrever jeg, eu tenho uma string. Se eu colocar assim, desse jeito, eu tenho uma string. E se eu colocar com 3 aspas, eu também tenho uma string. Qual é a diferença entre eles? Se eu colocar com 3 aspas, eu posso colocar uma string com mais de uma linha. E ele continua sendo uma string. Ok? E eu posso usar também as 3 aspas como comentários, assim como eu usei em vídeos anteriores, principalmente quando a gente tem comentários com mais de uma linha. E também pode ser usado para documentação, isso eu vou mostrar quando nós começarmos a mexer com funções. Ok? Essa é a primeira parte. A segunda parte é que nós podemos obter pedaços da string usando essas chavezinhas bonitinhas que temos aí, é colchete, chave, eu sempre confundo esses benditos, tá? Esses dois infelizes aí na frente. Então, a partir do momento que eu tenho uma string, eu não preciso exatamente atribuir ela numa variável. Eu posso usar direto aqui, pois afinal de contas, como eu já disse em outros vídeos, quando nós estamos executando, o próprio Python ele já gera um objeto para a gente. Então, se eu colocar, por exemplo, Saturno, qualquer palavra, e eu colocar aqui essa chave, então quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou pegando uma sequência ou tentando pegar pedaços dessa sequência. Por exemplo, se eu colocar aqui o 0, eu vou pegar o primeiro caractere. Lembra que eu digo que uma string é uma sequência de caracteres? É uma sequência imutável de caracteres? Então eu posso pegar o primeiro valor. Não se esqueçam que quando nós estamos tratando sobre vetores, né, estamos tratando sobre listas. Eu ainda não entrei na parte de listas, mas eu vou entrar, já fica o ensinamento. O índice começa pelo 0. Então, o primeiro valor é o 0, o segundo é o 1, o terceiro é o 2 e assim por diante. Nós podemos pegar intervalos de caracteres, por exemplo. Se eu pegar do 0 ao 2, ele vai pegar SA. Quando nós estamos tratando sobre listas, fica mais um ensinamento. Quando estamos tratando do Python puro, ele é exclusivo, vamos dizer assim, né? Ele pega do 0, do primeiro valor ao qual você coloca, que ele vai até um valor antes do final. Então, aqui eu tenho 3, né? Então seria o terceiro caractere, só que ele volta um anterior. Coloque isso na cabeça, principalmente quando você for selecionar intervalos de valores. Então eu posso pegar, por exemplo, do quarto caractere até o sexto caractere. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, que aqui é o terceiro, 5, 6, 7. Como não tem o oitavo, porque nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá certinho, bonitinho. Tá? Então dá para eu pegar intervalos de caracteres usando o... Acho que é chave, né? Chave, colchete. Acho que é chave isso daqui. Eu esqueci. Desculpa, me corrijam. Podemos formatar strings também. Não use este daqui. Então, se eu colocar aqui, meu nome é porcentagem S, e eu colocar isso daqui e rodar, ele vai funcionar. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu coloquei uma string. Esse porcentagem S é como se ele fosse um indicativo falando assim, ó,
Se você formatar com porcentagem na frente, eu vou substituir esse porcentagem S pelo valor ao qual você colocar na frente do porcentagem, que aqui é porcentagem de Zorobabel. Por que eu estou falando para você não usar deste jeito? Porque mais para frente no Python isso daqui vai deixar de funcionar, tá? Então não use. É mais por uma questão de demonstração ou, sei lá, se você estiver usando um Python mais antigo. Por exemplo, aqui estamos usando Python 3, pode ser que caso aconteça você comece a mexer no Python 2 ou uma versão mais antiga, que eu lembro esse daqui é o Python 7, 3.7. Beleza? Você vai poder mexer. Ok? Agora, quando nós estamos falando sobre o format, que é uma função de string, nós temos três opções para nós podermos usar. Podemos usar o format somente com chaves, podemos usar o format com índices e podemos usar o format com o nome da variável. Como assim? Vou colocar deste jeito. Por exemplo, o foi no mato e morreu. Simples, ponto format. Abro parênteses e eu vou colocar o nome que eu vou substituir ali. Chico Virilha. O Chico Virilha foi no mato e morreu. Vocês estão vendo essas duas? Aqui é chaves. Putz, meu. Isso aqui é chave. Chave. Isso daqui é colchete. É. Chama isso daqui de chave, isso daqui é colchete, tá? Foi mal, esqueci. Perdão. É o remédio acabando o efeito. Quando eu uso essa função format, que é a função da minha string, eu estou querendo falar o quê? Estou falando, ó, Python, seu corno. Essas duas chaves aqui, a partir do momento que eu usar o format, é para você substituir essas duas chaves pelo valor que eu estou colocando aqui. Ah, e se eu quiser colocar uma outra parte? Como assim uma outra parte? Se eu quiser que tenha mais de uma substituição aqui, uma outra formatação, então eu posso colocar uma outra chave. Eu venho aqui e eu posso falar que ele... o que ele poderia fazer no mato? Dormiu. Vou ser bem carinhosinho nas piadas dessa vez. Eu poderia falar que ele foi fazer outra coisa, mas eu vou deixar desse jeito. Veja que aqui no format eu coloquei uma vírgula e ele substitui de acordo com a sequência que a gente coloca a vírgula. Então, se eu vier aqui colocar o Chico Virilha deste lado e colocar aqui e rodar, ó, o dormiu foi no mato Chico Virilha. Ele substitui as chaves de acordo com o que você coloca. Tá? Então, se você colocar esse daqui como primeiro, esse aqui como segundo, ele vai substituir esse por esse e este por este. Podemos também usar o quê? Podemos usar índices. O que é um índice? É um endereço numérico. Resumindo, então, eu posso fazer aqui a mesma frase. Ok? Eu vou substituir só o dormiu pelo Chico Virilha para ficar mais bonitinho. Ok? Vem aqui, tiro este bendito daqui, que é para ficar legal, e eu vou colocar 0, 1. Vou mudar a frase. O 0 foi com 1 no 2 e 1 bebeu cachaça com 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que eu tenho para poder substituir, eu tenho que colocar três coisas. Eu tenho o índice 0, tenho o índice 1 e tenho o índice 2. Beleza? Então eu tenho aqui o 0. Então vamos tratar assim. Se nós olharmos aqui, temos que substituir. Aqui são duas pessoas e aqui o número 2. E o terceiro índice... Desculpa, não é o terceiro... o terceiro índice tem que ser um lugar. Por exemplo. Então eu vou colocar aqui o Chico Virilha. Foi com o Kid Bengala. Aonde? No... Vamos ver um lugar legal. No cinema. Olha que encontro romântico. E se eu rodar aqui, veja aqui, ó, o Chico Virilha foi com o Kid Bengala no cinema e Kid Bengala bebeu cachaça com o Chico Virilha. O que isso quer dizer? Vocês estão vendo esses índices? Esses índices são a ordem que nós colocamos aqui, os parâmetros dentro da nossa função format. Então, este 0 é o Chico Virilha, este 1 é o Kid Bengala, este 2 é o cinema. E aqui eu estou tratando o 1 novamente, que neste caso é o Kid Bengala, e o 0
que é o Chico Virili. Então, desta forma aqui, quando nós estamos usando os índices, podemos repetir o código. A gente não precisa ficar escrevendo o tempo inteiro vários formats e colocando um por um. Fica bem melhor deste jeito, tá? E quando nós estamos tratando sobre nomes, eu vou ter que ser rápido, que daqui a pouco eu tenho que tomar meus gardenal. Então, se eu vier aqui, eu colocar aqui o carro 1 bateu no carro 2 e capotou. O carro 1 explodiu. O que é isso? Veja que aqui está diferente. Aqui nós estávamos usando índices numéricos. Aqui nós estamos colocando um nome nas benditas das variáveis que nós vamos usar. E isso quer dizer o quê? Podemos colocar no format. Aqui é como se fosse uma variável e essa variável vai ser passada para dentro da função. Então eu não preciso colocar na ordem necessária que está aparecendo. Eu simplesmente posso colocar em qualquer ordem, contanto que sejam os mesmos nomes e as mesmas variáveis. Então eu posso escrever, inclusive, ó, carro 2 igual a Corsa. E é lógico que quando estamos tratando do carro 1, é o famoso maré. Inclusive ele poderia até ter pego fogo, explodido, né? Porque maré é maré. Então o maré bateu no Corsa, maré é carro 1, o Corsa é o carro 2, o maré explodiu. Normal. Se você tocar, espirrar no maré, a maré explode ou pega fogo. Então, tá aqui. Agora, quando nós estamos tratando sobre formatação de números, às vezes precisamos deixar o número mais bonitinho. Vou fazer um exemplo bem simples, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, colocar, por exemplo, este número aqui, 65.33687. E eu tenho que deixar ele somente com 65.3, por exemplo. Se eu vier só aqui e colocar desse jeito, ele vai aparecer inteiro. Se eu colocar dois pontos, 2.1 F, e eu rodar, ele vai formatar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que no mínimo tem que ter 2 caracteres à esquerda e um caractere à direita do ponto. E ele é um ponto flutuante. Se eu tirar só o 5, veja que ele continua do mesmo jeito. Okay? Se eu colocar, por exemplo, um 5, 5.1, então ele vai criar alguns espaços a mais. Se eu colocar, sei lá, ele vai ficar bonitinho. Ok? Então tem vários tipos de formatações que você pode fazer com números. Eu estou fazendo um exemplo bem por cima. Tá? Agora, a novidade que eu vou começar a fazer daqui para frente. Lembra que eu falei nos primeiros vídeos que o que eu quero que vocês tenham é autonomia? Então, seus infelizes, existe uma coisa chamada documentação. O que é a documentação? Nossa, Zorobabel, você sabe as coisas a partir do toque divino de Deus. Não. Existem livros e existe também a parte da documentação. Mas eu não sei ler inglês. Você pode usar ou a tradução ou ter vergonha na cara e estudar inglês. Né? Como eu digo e eu já disse em outros vídeos, se você não souber inglês, muitas das coisas que existem na parte de programação e na parte de informática em si, elas estão em inglês, elas saem primeiro em inglês. Né? Se você não souber inglês, nem sempre você vai ter um tradutor automático. Então aqui eu estou passando para vocês um monte de funções que nós temos aqui em texto para formatar e, para selecionar pedaços e tudo mais. Tanto, string.dig, esse string é o texto, ok? Então, 2 pontos, 2 aspas, algumas coisas vocês vão conseguir. Já é uma string. Então, ponto dig, aqui eu mostro os constantes da string que você tiver. O format, vformat, parse, getField, getValue. Então, você tem um monte de funções que você tem na parte das strings. Então, por favor, caso vocês queiram ver isso, caso vocês se interessem por isso, ou vocês tenham alguma dúvida a mais, consultem a documentação. Eu estou aqui para quê? Para dar esse passo inicial, sabe que nem Thesis Sparta? Te empurrar vocês para o buraco da programação e a partir daí vocês se viram. A gente só aprende se virando, galera. Não é porque eu estou querendo ser chato. A vida é assim. Beleza? Por isso, vejam a documentação caso vocês tenham alguma dúvida. Eu deixei aqui os 2 e a partir de agora, na grande maioria das vezes, eu vou deixar a documentação e vocês vão ter que se virar. A partir daí, eu dou passo inicial, vocês pegam e vão andando. Arranquei as 2 rodinhas da bicicleta. Se vocês caírem,
chorem, levantem e continuem pedalando. Beleza, meus amores? É isso. Beijos na bunda maravilhosa de vocês e até mais.